Olá, boa tarde, Laís. Que coisa boa Boa estarmos tarde. aqui online, né? Para os nossos ouvintes aqui e tratar de um tema tão importante, interessante e reflexivo, né? Como é que você está, Laís? Está tudo Verdade. bem? Eu estou bem. E você, Roberto, como é que está? Tudo bem? Eu sempre. Eu tenho um jargão que eu uso assim que nunca dá tempo de ficar ruim, tá? Em meio a tantas atividades, tantos trabalhos que a gente realiza, tantas coisas que a gente faz, né, de bom, é claro, é que impede que o tempo seja direcionado para algo de ruim e a gente agradece por todas as conquistas que a gente faz diariamente. Então sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Estamos eu e Laís, a psicóloga Laís, né, para abordar o tema pais e filhos em momento de isolamento, tá? Mas vamos deixar aqui que Laís se apresente. A gente já se apresentou outras vezes através do Instagram, né? Mas como a gente está fazendo aqui Isso. pelo YouTube, vamos nos apresentar, né? O trabalho que a gente realiza e depois a gente vai falar propriamente do tema. Então, hoje, na realidade, vai ser mais um bate-papo, gente. É um bate-papo entre Laís e eu. Nós vamos pegar os nossos conhecimentos, experiências de vida e vamos expressar para vocês e que isso possa auxiliar na condução de suas vidas, na orientação de seus filhos, na convivência familiar. Então, Laís, se apresenta aí para todos nós, conta um pouquinho de você. Ok. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Laís Ayala, eu sou psicóloga, sou coach também, né? Estou aqui com o Roberto para fazer justamente esse bate-papo, uma troca de experiências, né? Para a gente falar um pouquinho sobre a relação dos pais e filhos nesse período, né? De
pandemia, que ainda, a gente ainda está vivendo, né? E quais são os impactos, os desafios que a gente tem que lidar, né, nesse período. Então, obrigada a quem está participando, quem destinou seu tempo, né, para estar aqui conosco. É um prazer estar com vocês. Muito bem. No meu caso, né, alguns já me conhecem, possa ser que outros não me conheçam. Roberto Santos, eu sou psicanalista, né? E sou coach também de crescimento pessoal. Inclusive, o curso de coaching nós fizemos juntos, viu? Laís e eu. Essa amizade que a gente tem, essa ligação que tem, foi com o curso de coaching que nós fizemos juntos, tá? E também tenho curso na área de programação neurolinguística. Eu sou PNL Practitioner, pratico PNL, Programação Neurolinguística, tá? Então, nós vamos agregar aqui conhecimentos que a gente tem, inclusive e especialmente do nosso trabalho, que a gente tem através de estudos, né? Mas, como eu sempre digo, a teoria, ela orienta, a prática é que ensina. Então, a gente tem um conhecimento prático, né? Atendendo pacientes nossos que passam por determinadas situações interessantes para a gente fazer abordagens, fazer colocações aqui para melhor educar os filhos. Nós fomos, a maioria de nós foi pega de surpresa diante dessa pandemia do Covid-19, né? Então, algumas rotinas que existiam dentro dos nossos lares, elas foram mudadas. Mas existia algo que a gente vai colocar aqui, que a gente entra como algo que era normal, mas que no meio do grupo de psicólogos e psicanalistas, nós chamamos isso de normose. O que é normose? É tudo aquilo que a gente tem como normal, mas que não é normal, tá? Então, problemas que a gente enfrenta diariamente dentro dos nossos lares, ou na nossa vida, ou nos relacionamentos, que se torna algo comum e a gente tem como algo normal. Então, qual era uma normose, né? A gente vivia para o mundo, a nossa vida, a gente deixou de viver os nossos instantes, nossos momentos com os nossos familiares e, mais especificamente, com os nossos filhos. Estar ao lado deles, conversar, porque nós entendemos, né, que a responsabilidade de educar não é dos pais. Isso foi uma ideia equivocada que a sociedade, com o passar do tempo, criou. Tanto é que nós estamos colocando os nossos filhos mais rapidamente na escola. Então, com 1 ano e meio, 2 anos, já está colocando numa escola ou numa creche, para que outros assumam a responsabilidade de educar. Só que a gente entende que a responsabilidade de educar, nós que trabalhamos nessa área de psicoterapia, que a responsabilidade da educação é dos pais. Por isso, estamos trazendo esse tema para desconstruir essa normose, né, que foi criada socialmente, está no inconsciente coletivo, transferindo a responsabilidade de educar e entendendo que a educação é nossa dos pais. Não é, Laís? Isso, perfeito. Muito importante isso que o Roberto está trazendo para a gente, né? Do quanto que a pandemia foi esse novo normal, né? A necessidade de a gente se readaptar, a gente lidar com esse contexto, e mesmo hoje, um pouquinho de flexibilização, um alto índice de pessoas vacinadas, a gente ainda tem certos, né, cuidados, certos hábitos que ficaram e que vão ficar por muito tempo. Então, como lidar com isso, né? É uma grande questão. Não é isso? Isso. Então, é isso que a gente vai buscar colocar, tá? A forma como a gente lidar com essa situação na atualidade. Tá? Você tem Jeane, Natália, né? Só que elas estão entrando aqui do nosso grupo do StreamYard, tá certo? E vocês podem entrar lá no YouTube, certo? Tem um link, eu não sei se você disponibilizou o link do YouTube, certo? Eu não tenho ele aqui, senão eu ia disponibilizar aqui para as pessoas verem. Tá? Mas seja bem-vindo, viu, Jeane e Natália também, tá certo? Então, vamos lá. Então, o objetivo nosso hoje em a gente falar sobre isso, é a gente entender como deve ser o lidar, o relacionar com os nossos filhos nesse momento de isolamento.
que deveria ser um comportamento já diário nosso, tá? Esse comportamento. Porque o que é que está acontecendo? Nós estamos preocupados com as nossas vidas pessoais, certo? Temos as nossas responsabilidades, isso é algo natural, porque temos que cuidar da sobrevivência, né, nossa e dos familiares que nós assumimos o compromisso de cuidar, de orientar, de conduzir. Então, nós passamos o quê? A desenvolver as nossas atividades, os nossos trabalhos, que, pelas rotinas, são estressantes, são desgastantes. Porém, nós temos os nossos momentos dentro dos nossos lares. E esses momentos são de fundamental importância ao lado dos nossos companheiros ou companheiras, em especial dos nossos filhos, porque nós assumimos a responsabilidade e o compromisso de os colocar no mundo. No entanto, vale ressaltar que os filhos, quando nascem, eles não vêm com um manual, né, orientando como é que é para educá-los. Por quê? Porque cada ser é um ser diferente, cada ser ele traz as suas aptidões, a sua personalidade, as suas tendências, que precisam ser trabalhadas. Então, os nossos filhos, na realidade, a gente poderia citar como se fosse um barro a ser modelado. E a gente precisa modelar, orientar e educá-los de forma a eles atenderem à necessidade de crescimento pessoal. Tá? Nós precisamos auxiliar estas crianças a se tornarem adultos autônomos, independentes. Porque hoje a nossa sociedade vive muito uma questão que a gente chama de heteronomia. O que é heteronomia? Heteronomia é nós estarmos sobre bases de leis, de regras, de comportamento, tá? Sem analisar o porquê daquilo ser certo ou não. E quando nós fazemos o que a sociedade quer, nós somos recompensados. E quando não fazemos, nós somos castigados. Ou seja, se a gente observar, nós somos educados e orientados como condicionamento de animais. Da mesma forma, o animalzinho, quando a gente quer que ele vá e faça xixi e cocô num determinado lugar, o que é que a gente faz? Quando ele faz no lugar que a gente quer, a gente recompensa, né? Dando um biscoitinho, dando alguma coisa, alguma guloseima que ele goste, para mostrar que é aquele lugar. E quando ele não faz onde a gente quer, às vezes a gente castiga, dá uma bronca, dá uma palmada, alguma coisa desse tipo. A sociedade, as crianças estão sendo educadas da mesma forma. E nós precisamos dar a autonomia, ou seja, ele vai ser um bom cidadão porque ele entende, ele compreende o porquê dele ter aquelas atitudes e comportamentos. Não vai fazer isso tão somente para atender vontades do pai ou da mãe. Concorda com isso, Laís? Concordo, excelente, Roberta, a colocação. Então, essa autonomia é algo que todo pai, da mãe, todo familiar, né, precisa estimular no seu filho, precisa desenvolver no seu filho, desde a tenra infância, né, desde que ele é um bebezinho, a gente precisa ter esse olhar da autonomia, que começa ali quando o bebê, né, eu estou vivendo a fase, quer comer sozinho, quer aprender a segurar no talher, né, segurar no copo, Isso. E depois ele vai tendo seus desejos. E aí, Roberto, começa desse momento inicial, não é já quando é um jovem, um adulto, que essa autonomia deve ser desenvolvida e que vai surgir, não, é desde os primeiros anos ali, né? Isso é bem importante, essa colocação, porque é do desenvolvimento pessoal. E quem é que vai estar estimulando? A família, que são as pessoas que são mais próximas, né? Os cuidadores, que estão ali a maior parte do tempo. E na pandemia foi um desafio, né? Porque as pessoas elas precisavam trabalhar, cuidar dos seus filhos e geralmente elas estavam em isolamento, né? Algumas trabalhando em home office, né? E tendo que estar dando conta dessa educação dos filhos, que é o papel dos pais, né? Educar os filhos e, ao mesmo tempo, lidar com o trabalho, com a questão da casa, porque estava mais tempo em casa.
Então, é mais trabalho doméstico. Então, foram vários Isso. desafios, né? Vários desafios. Você, Roberto, Então, você acha que essa questão da... Eu achei bem interessante essa questão que você trouxe da heteronomia e da autonomia, para as pessoas saberem a diferença, né? Perceberem como isso é importante. então, porque tem alguns traumas, se a gente observar, tem alguns traumas na atualidade, e a maioria dos jovens está carregando isso, né? Que é justamente oriundo dessa questão da heteronomia. Então, há uma imposição, os pais querem educar os filhos da mesma maneira como foram educados. É natural isso. Ou então querem mudar alguma coisa porque sofreram muito na infância, o tipo de pais que tiveram, enfim. Mas querem que as coisas sejam da forma, da maneira deles. Então, era uma forma impositiva, tá? Então, a gente carrega no íntimo, e isso, quando é criança, constroem essa crença em nós, né? Olha, se você acertar, você vai ser beneficiado. Tanto é que alguns pais falam: olha, se você passar de ano, no final do ano você vai ganhar uma bicicleta. Não é isso. Ou vai ganhar, hoje é muito comum, vai ganhar um celular, vai ganhar um tablet, enfim, vai ganhar algum equipamento eletrônico. Então ele vai ser recompensado. Quando perde o ano, o pai briga, chama atenção, inclusive, desculpe, esse caso é refluxo, viu? Aquilo acontece, né? Tá? Inclusive, Uhum. os pais fazem o seguinte: olha, se você, os filhos estão na escola particular, né? Se você perder o ano, eu vou colocar na escola pública, viu? Para dar castigo, porque você não está se Isso. dedicando, você não está estudando. O conceito equivocado é esse. Então a gente cresce com essa ideia: poxa, se eu fizer o que a sociedade quer, que o mundo quer, que as outras pessoas querem, eu vou ser recompensado. Se eu não fizer, eu vou ser castigado. E aí nós começamos a criar algo que nós chamamos hoje de intolerância ao fracasso. Por isso, os transtornos de ansiedade que os jovens estão tendo, tá? Os jovens estão com medo de enfrentar os desafios apresentados pela vida, porque estão com esta síndrome de intolerância a erros, a fracassos, a perdas. E a gente precisa mudar isso. Eu entendo que este momento de pandemia, né, esse momento de isolamento social, onde estamos convivendo mais com a nossa família, precisamos construir os alicerces necessários a uma família harmônica, uma família equilibrada, onde haja o diálogo, tá? Porque cada um está vivendo o seu mundo, como nós falamos anteriormente, e a gente percebe muito isso quando, por exemplo, vai para um restaurante. Esses dias eu fui para um restaurante com a minha filha, fomos comer uma comida japonesa, né? Um frango xadrez, e estava a gente lá sentado conversando e observando as outras famílias do lado, Sim. cada um com o celular na mão, tá? Ou seja, a pessoa da sua frente é como se não existisse. E ela conversa com quem está ou está interagindo, seja através do WhatsApp, através das redes sociais, com aquela que está no celular. A gente precisa desconstruir isso para melhor educar os nossos filhos. Concorda? Concordo, perfeito. É interessante esse comentário, né? Porque realmente essa educação ela é muito voltada para a questão da punição, o que a gente chama na psicologia cognitiva, comportamental, ou na comportamental, de reforço, de punição. Então, quando faz uma coisa certa, elogio. Quando faz alguma coisa errada, castigo, cantinho da disciplina, vai ficar sem celular, vai ficar sem a bicicleta, não vai ganhar tal coisa, né? E a gente, nessa questão, acaba perdendo um pouquinho do ensinamento real dos valores, do que Roberto falou em outra live, né? Quanto importante é as crianças entenderem realmente os valores importantes, né, da vida. Por que elas devem ser colaborativas? É só porque é uma obrigação, porque mamãe está falando junto? Não é bem assim, né? Ela precisa entender o processo. E esse diálogo que o Roberto trouxe, um testemunho pessoal, né? De chegar no restaurante e não perceber essa conexão. As tecnologias também têm dificultado muito isso, né?
muito Então, esse diálogo entre pais e filhos. É isso, Roberta? Eu queria falar um pouquinho mais sobre essa questão dos impactos da tecnologia. Ao mesmo tempo que é uma facilitadora desse isolamento para a gente se comunicar com o outro, é também uma barreira na comunicação entre os próprios familiares. Eu então, acho isso então, interessante. então o que está sendo necessário hoje? A gente precisa rever comportamentos, atitudes. Só que o detalhe, tudo começa do casal, tá certo? Porque quando a gente fala educação dos filhos, a convivência com os filhos, né? As crianças tendem a seguir modelos de comportamento. Tá? Então, nós vamos perceber que muitos dos comportamentos que nós temos hoje são oriundos da educação que nós recebemos dos nossos pais, da convivência com os nossos pais. Quantas vezes a gente se pega se comportando, agindo, falando como eles? Por quê? Porque eles foram os nossos modelos. Então, todas as crianças têm como modelo os pais, os tutores, os responsáveis, porque tem algumas crianças que são criadas, por exemplo, por avós, são criadas pelos irmãos, são criadas por tios, né? Então, aqueles que assumiram o compromisso de educar os seus filhos têm que ter um cuidado muito grande na forma como se comportar no dia a dia. Então, relacionamento entre os cônjuges, entre os companheiros, né? Precisa ter como base diálogo, tá? Entendimento, compreensão, de sentar e conversar, que as crianças vão observar isso. Inclusive, eu sugiro sempre uma técnica muito interessante de se pegar semanalmente, toda semana, gente, tire um dia entre 30 minutos a 1 hora toda semana. Desligue tudo. Desligue celular, desligue televisão, desligue computador, tablet, desliga tudo. E vamos sentar a família, papai, mamãe e filhinhos, tá? E quando eu falo papai e mamãe, então tem casais homossexuais, né? Então tem aquele que faz a função do pai, faz a função da mãe, enfim, mas que sentem todos e conversem, dialoguem, falem das suas vidas. Então é um momento, por exemplo, perguntar para as crianças como é que está na escola, porque nós, pais, nós nos preocupamos com as notas, se está tirando nota boa ou ruim, e a convivência com o professor, com os coleguinhas da sala de aula, né? Com as pessoas, os servidores e funcionários que trabalham naquela escola, como é essa convivência no dia a dia? Como é este relacionamento? Tá? Como é que se está sentindo dificuldade, se está sendo vítima de bullying, enfim, procurar saber a vida daquela criança, que tipo de programas que ele está assistindo, tá? Minha filha, por exemplo, hoje não foi ontem ela me comentou que assim que está na Netflix, entrou e foi assistir que está muito comum, eu não sei o nome, eu ainda não assisti, tá? Mas é de uma boneca, né, que ela fica cantando a musiquinha e daqui a pouco uma pessoa dá um tiro numa pessoa. Eu ainda vou ver que filme ou que série de TV é essa, e ela me comentou, olha, papai, eu assisti, mas depois eu desliguei. Tá? Então, ela acabou me comentando. Mas quantas crianças assistem que os pais não acompanham, não sabem que tipo de programa elas estão assistindo? Então, de sentar e conversar com os filhos. O que é que você acha disso, Laís? Concordo plenamente, Beto. A tecnologia, como eu falei, é um facilitador e pode ser uma barreira. Então, a gente não vai proibir totalmente que essa criança assista a televisão, tenha acesso ao celular. Mas a gente precisa monitorar, acompanhar e conversar com essa criança. O Roberto fala bastante sobre isso, né? Ele acompanha a filha dele, né? Que é uma... Ela já tem quantos anos, sua filha? Tem Consegue me ouvir? 11 Está conseguindo anos. me ouvir direitinho? Às vezes 11 está anos. travando. Eu não sei, eu estou até acompanhando aqui do lado para ver se está sendo algum problema, tá? Mas pode falar. Minha filha tem 11 anos. 11 anos. Certo, certo.
Se estiver travando muito, fazer meu fone para melhorar, por conta que ele está com carregamento um pouquinho. Eu posso tirar para a gente visualizar. Mas voltando a essa questão da sua filha, né, e dos filhos mundial das relações, a gente precisa monitorar, precisa acompanhar. Sim, e essa dica que você deu é excelente, muito boa. 30 minutos a 1 hora diários de atenção plena. Eu chamaria de atenção plena, que é você estar ali com a família, ouvindo de fato como foi o dia daquela criança, como ela está se sentindo, né? E na pandemia, agora as coisas estão normalizando aos poucos, né? Mas logo quando a pandemia estava os índices muito altos, né? As pessoas estavam muito em casa, mas elas não contavam entre si. Então era muito tempo juntos, entre aspas, né? Juntos, mas sem uma interação direta, sem uma conversação. Então o diálogo seria aí a dica número 1 para a gente continuar preservando, com ou sem pandemia, família, diálogo, almoçar junto, conversar. É como o Roberto falou, não é só sobre notas, sobre desempenho, né, sobre socialização, sobre autoestima. É nessa conversação que a criança vai criar confiança, né, no pai, nela mesmo, para conversar o que está acontecendo. O filho de Roberto, dando sempre os exemplos, né, que ele trouxe exemplos importantes, contou para ele deve ter sido uma série, né, na Netflix, ou filme. Então, ela confia no pai, ela sabe que esse pai não é a figura de punição, de reclamar, dizer, mas por que você assistiu isso? Sim, a figura de compreender, de acolhimento, de compreensão. Então, a gente precisa passar essa imagem para os nossos filhos e não a imagem de que somos punitivos, de que somos os pais e acabou, porque dessa forma a gente só impõe medo, não respeito, né? Não aprendizado, porque a criança não aprende dessa forma, ela deixa de fazer para evitar a punição, a gente quer que ela aprenda novos comportamentos. E aprendizagem de comportamento se dá através de exemplos, como o Roberto muito bem falou. Então, se eu não fico no celular o tempo inteiro, eu posso cobrar que minha filha não fique no celular o tempo inteiro. Eu posso conversar com ela, nem cobrar, conversar com ela sobre isso, né, Roberto? Porque eu fico, eu não tenho como, porque ela mesma em algum momento vai dizer, olha, mas a senhora fica o tempo todo no celular e está me pedindo para não ficar. Então, o aprendizado se dá exemplos, que a gente chama de modelação, na teoria cognitiva comportamental, modelação, e modelagem por experiências, através, né, também de experiências que ela vai tendo e tudo mais. Então, a gente precisa ter esse olhar atento mesmo. É muito importante o que o Roberto trouxe. Então essa, olha, gente, é tirar uma vez por semana, você vai tirar 30 minutos, 1 hora, dá isso, escolhe um dia, um horário, cria uma programação, os filhos já vão estar cientes disso, né? De sentar, seja na sala, seja na cozinha, que pode, nesse dia, a mãe fazer um docinho, pedir uma pizza, alguma coisa assim atrativa, e sentar todo mundo para conversar. Tem uma série de TV, tá lá no stream da Amazon Prime, tá? O nome da série é This Is Us. É uma palavrinha em inglês. This is us, que significa esses somos nós. Gente, a série é espetacular, tá? Porque ela mostra justamente convivência, relacionamentos, os resultados de alguns comportamentos que os pais têm, que impacta no emocional da criança, porque eles vão contando a história de um grupo de 3 crianças, no passado, conta a história dos pais, dos avós. Olha que coisa interessante, né? Porque eles são o centro da história, essas 3 crianças, tá? Mas mostram eles, os avós, o que aconteceu com os avós, com os pais, porque os pais se comportavam daquele jeito e como eles se comportam na atualidade no relacionamento. Eles com os companheiros, com os filhos, tá? E a gente vai ver que o comportamento os nossos comportamentos são resultado da educação que os nossos pais nos deram, tá? Porém, hoje, a ideia que a gente tem é que a gente não educa. Quem educa é a escola. Só que a escola, ela não educa, ela escolariza. Ela influencia, ela tem um impacto e uma influência na educação dos nossos filhos, porque quando os nossos filhos não têm a educação dentro de casa, eles ficam perdidos e precisam desta
ajuda dessa orientação. Então, eles buscam um suporte que, no caso, acaba sendo a escola, que acaba sendo aquele professor que eles mais gostam. Então, olha o papel nosso, né, na educação dos nossos filhos. E eu me lembro, certa feita, Mário Sérgio Cortella, ele é conhecidíssimo, ele é filósofo, tá? E ele foi secretário de Educação na gestão de Luiz Erundina, em São Paulo. E ele, visitando alguns colégios, certa feita, ele participou de uma reunião de pais e mestres. E um pai o perguntou: Mário Sérgio Cortella, o que é que nós podemos fazer para ajudar a vocês educar os nossos filhos? E ele deu uma resposta inusitada. Eu acho que o senhor está se equivocando. Quem deve ajudar a educar os filhos somos nós. É o nosso papel. Nosso papel é auxiliar, através da escolarização, contribuindo com os conhecimentos que nós estamos dando, dessas crianças, através da educação, saberem bem utilizar o conhecimento em benefício da sociedade onde vive. Mas o papel de educar é dos pais, porque o aluno ele fica quanto tempo na escola? 4, 5 horas, né? A não ser alguns internatos, né? Que é o dia todo, né? Porém, a criança ela permanece mais tempo dentro de casa, na convivência com os pais. Então, se os pais entram em ambiente de conflitos, de desentendimentos, de discussões, a criança está observando tudo isso. Se a criança não tem voz ativa, porque ela também tem os seus conflitos, os seus problemas, os seus desequilíbrios emocionais, e precisa exteriorizar para alguém: olha, eu não estou bem, eu estou triste, eu estou preocupado, eu estou chateado, eu estou ansiosa. Só que a criança, ela não tem, na maioria das vezes, esta voz ativa, tá? Então, por isso que este momento de pandemia, de isolamento, está sendo um ambiente de conflitos, né? Porque os pais entendem que eles têm autoridade, aliás, não é nem autoridade, é poder. E a gente vai falar sobre essa diferença de autoridade e poder. Eles têm o poder de mandar, de comandar, de castigar quando faz uma coisa errada, de recompensar quando faz a coisa certa, e as coisas devem ser ditadas em cima de suas regras, mas sem explicar à criança o porquê disso, tá? Então é interessante a gente mudar isso. Nós precisamos interagir mais com as crianças. O que é que você acha disso, Laís? Perfeito, Roberto. Interessante. Eu amei sua dica, a dica da série This Is Us. Eu queria dizer uma coisa importante. Eu já assisti até, acho que a 5ª temporada. Quer dizer, eu já assisti todas as temporadas. Isso, e na Amazon Prime não tem a 5ª temporada, só vai até a 4ª. Mas no aplicativo Star Plus, ele já tem, que é um aplicativo em conjunto com a Disney Plus, já tem a última série, pelo menos a mais atualizada, de This Is Us. Então, eu indico para quem quiser. Claro que tem que fazer assinatura e tudo mais, mas vale muito a pena. Porque mas olha, Star série... Plus, só para abrir um parênteses, Star Plus não é propaganda não, gente, é porque é um facilitador. Está R$ 9,90, acho que por 3 meses. Não dá tempo de vocês assistirem as 5 temporadas, né? Isso, perfeito. Então, vale super a pena, porque justamente fala da história desses 3 irmãos e da importância, do quanto foi importante a figura paterna, a figura materna na formação da personalidade desses 3 irmãos. Problemas que são muito comuns, fala sobre alcoolismo, sobre obesidade, separação, relacionamento, criação de filhos, traição, tanta coisa é maravilhoso. Então, excelente dica aí. Edênia perguntou aqui no bate-papo, né, qual era o nome da série, até já coloquei aqui, muito bom. Então, super indico. Mas é como o Roberto falou, não é uma propaganda da plataforma, tá? A gente não tá ganhando com isso não, né, Roberto? Mas é porque é uma indicação que vale a pena. Não é isso? Isso. Então, é isso. A base do diálogo é um dos pontos. É um ponto que eu queria frisar muito. Acho que o Roberto frisou para mim esse ponto. E porque a gente precisa que essa socialização comece da família, né? Então, se a gente não tem socialização familiar, vai ser difícil desenvolver socializações
extrafamiliares, quer dizer, em outros contextos, na escola, né, no trabalho. Então, isso começa desde muito cedo, como eu falei. E a pandemia, infelizmente, um ponto pelo qual eu fiquei pensando na importância dessa live, foi uma experiência própria minha, da pandemia, ter sido um grande impacto para mim, na minha relação com meu filho. Porque eu, por muito tempo, estive preocupada em preservá-lo, que é natural, né? Em preservá-lo do vírus mesmo, da Covid-19. E eu sabia que eu precisava colocar ele em contato com outras crianças e na natureza, né, para ele ter contato também com o mundo de um modo geral. E eu estava com dificuldade para fazer isso, porque eu sabia que era importante, mas eu sabia que também era perigoso. Então, hoje, com um pouquinho do controle da pandemia, não vou dizer que está tudo resolvido, eu fui entendendo que eu preciso, né? Que eu já sabia, na verdade, mas eu fui trabalhando isso em mim, na verdade. Colocar ele em contato com outras crianças, porque essa socialização é muito importante. Eu fui vendo pesquisas sobre isso, de que várias crianças tiveram atrasos no desenvolvimento agora Sim. no período da pandemia. Então, atraso para falar, atraso para andar, atraso na parte social. Então, esse desenvolvimento que era para ser, né, que a gente tem ali uma tabelinha, até 1 ano faz tal coisa, 1 ano e 2 meses tal coisa, e vai subindo, né, 2, 3, 4, observando esses atrasos e produzindo também crianças que podem receber diagnósticos errados, que receberiam um diagnóstico, por exemplo, de autismo, e ela não socializa porque ela não teve oportunidade de socializar. E não porque ela tem, de fato, essa questão neurológica, que podia vir a ter também, né, independente de pandemia ou não. Mas que a gente tem esse cuidado, eu fiquei pensando nesse cuidado, que por mais que a gente tenha que cuidar dos nossos filhos, eu trabalho no local, Edênia mesmo é mãe de um paciente meu, e a gente sabe que é difícil para os pais, né? Até eles voltarem. A gente retornou agora presencial e tem todos os cuidados, mas alguns pais ainda estão se sentindo inseguros, e eu entendo e respeito, que as crianças não estão vacinadas ainda e tudo mais. Porém, elas precisam da socialização. Então, se a gente não está podendo levar nos lugares, pelo menos dentro de casa, a gente promova isso. Promova o contato. Quem tem quintal, bota no quintal para brincar, não é, Roberto? Quem tem primos, chama esses primos, desde que a gente saiba que está se cuidando. Então, é um vizinho que a gente sabe que não está subindo e descendo, está usando máscara direitinho. Bota para brincar com esse vizinho, porque eu tive essa experiência aqui de ter privado meu filho por conta da pandemia e depois eu ter notado que ele poderia estar com um desenvolvimento melhor e não estava. E olha que eu tinha acesso ao conhecimento, sabia que isso podia acontecer, mas mesmo assim foi uma questão conflitante para mim. Intermediar entre estímulos sociais e o cuidado com a pandemia. Tá? Roberto, gostaria de falar alguma coisa sobre isso? Então, o que eu Sobre esse colocaria é o relato? seguinte: o que eu colocaria que foi natural essa preocupação nossa, né? A gente precisou se isolar. O medo de adquirir, eu mesmo já tive, eu adquiri o vírus no mês de janeiro. E foi uma coisa simplesmente pelo fato de eu ter reencontrado uma pessoa que eu nunca mais tinha visto. Ele mora em Minas Gerais, estava aqui passeando aqui em Petrolina, entrou em contato comigo, eu fui lá, né? E olha que eu estava de máscara, estava tudo, mas dei um abraço, porque a gente vê as pessoas que a gente quer bem e ama e acaba fazendo determinadas coisas. E acabei adquirindo o vírus. Então, a preocupação de a gente passar isso para as pessoas que a gente ama, em especial os nossos filhos. É natural isso, tá, gente? A sugestão que eu dou para quem está ainda passando por esse sentimento apreensivo é o quê? Por enquanto, vá brincando com a criança, mas tem que viver o mundo dela, da criança, tá? Então, sentar no chão, pegar os brinquedinhos, menina, eu falo muito menina porque eu brinquei muito com minha filhinha, né, esses últimos tempos. Eu sentava no chão com a bonequinha Polly e brincava. Eu tinha que fazer o papel da amiguinha dela e tinha que falar como se fosse a amiguinha dela, entendeu? A criança, o menino, a mesma coisa, o tipo de brinquedo, de brincadeiras que ele está fazendo, é você interagir com ele, porque ele tem a necessidade de viver esse momento lúdico de criação. É quando nós desenvolvemos a capacidade criativa nossa na infância. Mas que pouco a pouco, e eu concordo com Laís em relação a isso, pode-se ir liberando gradativamente
para brincar com outras crianças. Analisar. Os pais estão tendo cuidado de fazer os exames, olhar se a criança está de Covid. Se a nossa criança não está, a outra criança não está, não tem problema nenhum brincar. Porque é nesse momento que ela vai se desenvolver cognitivamente, gente. E o que é a cognição? É a nossa interpretação do mundo através dos 5 sentidos. Então, os nossos sentidos, a visão, a audição, o paladar, o olfato e o tato, né, nos favorece o contato com o mundo externo. E nós fazemos interpretação deste mundo. Se a gente acaba se isolando demais, analisa. A gente pega a questão da criança, ela se isola, não se relaciona com as outras crianças, o que é que vai acontecer? Ela vai desenvolver comportamentos, atitudes, crenças inerentes à interpretação que ela está fazendo do mundo, tá? Do que ela está vivenciando. Um dia desse até eu vi um meme que eu dei risada, né? Uma criança conversando com a outra e uma dizendo assim, olha, tomara que vote em São Pedro, né, que tem a festa de São Pedro, e a outra criança, e o que é isso? O que é São Pedro? Né? Olha, tomara que volte as festinhas de Natal para a gente confraternar. E existe isso, né? Porque as crianças que nasceram em 2020, 2021, a realidade é totalmente diferente do que era antes da pandemia, né? Então, as crianças precisam dessa interação, dessa convivência, desse relacionamento, e a gente não pode fazer igual uma propaganda que eu vi. Foi de que produto? Eu nem me lembro, que a mãe. Não, foi daqueles produtos quando a pessoa se machuca, acho que foi Gelol, né? O produto. Outro, volta a falar, eu não estou fazendo propaganda de merchandising, tá? Eu só estou falando da propaganda. Que a mãe enrolava a criança toda, né, em espuma no corpo inteiro e deixava ela sair para a rua. Então, muitas das vezes, a gente tem atitudes idênticas a essa. Não em colocar espuma em volta, mas uma proteção comportamental, de não deixar interagir com outra criança, de não deixar brincar, de não deixar conviver, esquecendo-se que é essa forma de relacionamento que se desenvolve em nós, as nossas características, a nossa personalidade, as nossas capacidades de interação com o mundo, desenvolve a cidadania, tá? Os sentimentos de bondade, de respeito, desconstrói a ideia de empatia, entendeu? A questão da gente deixa de lado o egoísmo, porque como a gente vive no mundo nosso, né? Tudo é meu, né? A criança, ela passa por uma fase de egocentrismo. Tem uma fase que ela é egocêntrica. Mas Sim. com a convivência com outras crianças, ela vai percebendo que a outra criança tem coisas que ela não tem e que ela tem vontade de ter. Então, começa a interagir, certo? E desenvolve essas competências. Não é verdade, Laís? Perfeito, Roberto. Então, justamente todas essas questões, né, de brincar com os filhos, de levar para pode ser no quintal, pode ser de interagir, de falar a linguagem deles, seja de bebê, seja de crianças maiores, até mesmo adolescentes e adultos, né, dar essa atenção. É crucial para o desenvolvimento emocional desse ser humano, social. Porque a gente fala que a personalidade está se formando ali até os 5 anos, né? Mas as questões afetivas, elas podem, né, trazer transtornos depois, não é isso, Roberto? Então, pessoas que se isolaram muito na pandemia podem adquirir uma depressão, podem adquirir uma síndrome do pânico, né? Por quê? Por conta de um isolamento, de uma não socialização, de uma desmotivação, um medo excessivo. E a gente está nesse mês agora, né, Roberto? Setembro Amarelo. Sim, finalizando sim. já o mês, mas é uma temática para a gente falar o ano inteiro, que é prevenir para o suicídio. Né? Quantos casos de suicídio? Por exemplo, aqui na cidade mesmo, umas 2 semanas atrás, foram 2 casos, praticamente no mesmo dia, de jovens que se suicidaram. Então, a gente precisa ter esse olhar atento para os nossos filhos, que vão virar adolescentes, que vão virar adultos, e que muitas vezes não estão compartilhando seus sentimentos. O suicídio é um ato de desespero, de alguém, que geralmente de alguém que está acometido por uma doença mental, que é a depressão. Nem todo suicídio é por depressão, mas grande parte é por conta da depressão. Isso. É um sentimento, não é isso, Roberto? É um sentimento de que eu não consigo mais, minha vida não tem mais sentido.
perda de motivação. Então, tem alguns sinais de alerta que também seria bom a gente identificar, independente de pandemia ou não, a gente observar nos familiares, se eles estão tendo esse tipo de coisa, e sentar e conversar e orientar, e se ver que é uma coisa grave, encaminhar, né, para um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, porque a gente precisa observar. Essas pessoas que estão dentro de casa há muito tempo, elas estão dormindo demais ou não estão dormindo com insônia, porque a alteração do sono é um sintoma da depressão que pode, né, ser um sinal de alerta para o suicídio. A alteração do apetite, então, ou está comendo demais, está muito ansioso, ou está comendo de menos, para se observar, quer dizer, não quer se alimentar, passar horas sem comer. Não significa que se a pessoa está assim, ela está com depressão, viu, gente? É um conjunto de sintomas, e quem vai diagnosticar primeiramente é o médico, o psiquiatra. E o psicólogo, o psicanalista pode dar esse acolhimento, essa orientação, direcionamento, mas a gente tem que observar, mudou o apetite, mudou o humor, tá desmotivado, não quer mais. Tem pessoas que nem o banho quer tomar mais, né? Tudo isso são sinais de alerta para a gente identificar e encaminhar para o profissional. E às vezes é uma criança, gente. Existe depressão infantil também, tá? Existe depressão infantil, existem outros transtornos infantis. E a pandemia, ela pode vir a agravar, não tem nada ainda, né, comprovado, mas ela pode lá na frente ter pesquisas afirmando mesmo que ela agravou alguma questão emocional, porque vem a insegurança, o medo, o luto, né? Muitas pessoas perderam entes queridos, pessoas que foram acometidas pelo vírus, né? E sofreram com isso. Então a gente tem que ter esse cuidado aí, né? Eu trouxe agora o Setembro Amarelo como uma questão que não deixa de fugir do tema, não foge do tema, porque a criança também tem que ser observada, né, no seu emocional. O jovem tem que ser observado. E quem é que vai fazer esse olho? Quem vai estar ali olhando? Os pais, né? Porque a criança não está mais na escola. Ela está na escola, mas está como online. Até para o professor identificar que o professor tem né, uma figura de muito acolhimento, às vezes sinaliza para os pais, é até mais difícil para o professor. Não é isso? Para o familiar, às vezes só está dentro de casa. Então, vamos observar esses sinais. Concorda, Roberto? O que você acha dessa dica que eu estou dando, desse olhar? Então, analisemos que a depressão não é uma coisa que acontece de um dia para a noite. É uma construção ao longo do tempo. A pessoa que entra em estado de depressão e deseja o suicídio, tá? Quando ele quer suicidar-se, ele não quer morrer, ele quer deixar de sofrer. Então, quais são os tipos de crenças que foram criadas por esse ser ao longo do tempo para desencadear a depressão? Que a depressão é o quê? Falta de perspectiva, falta de correr atrás de um sonho, de alcançar um propósito de vida. A pessoa se acha incapaz, incompetente, se sente sem importância e sem valor. Então, que tipo de convivência, de relacionamentos, que estereótipos, né, são os rótulos que a gente coloca nas pessoas, foram colocados nesse ser para ele se comportar desse jeito? No YouTube, você pode até colocar aí, tá? No YouTube tem uma série chamada Human. Tá? São vários vídeos, mas tem um especificamente que o nome dele é Leonard, tá? E ele coloca assim: o amor vem do lugar mais improvável. Ele conta uma história, depois vocês assistem lá, que é assim, algo que tira lágrimas, viu? Você é capaz até de chorar. Onde ele fala da forma como ele foi educado. Ele, na realidade, ele foi educado pelo padrasto. Ele lá não fala se o pai dele faleceu ou se o pai colocou no mundo e não assumiu. Ele foi criado pelo padrasto. Então, o que foi que aconteceu? O padrasto era muito violento. Só que dizia o seguinte, olha, o que eu vou fazer agora, neste momento, a Laís saiu. Laís caiu, mas eu vou continuar aqui, tá certo? Então ele dizia o seguinte: o que eu vou fazer com você, o pai desse jovem, o que eu vou fazer com você vai doer mais em mim do que em você. E eu faço isso por amor.
Então, ele batia, espancava o filho, ou o enteado, no caso. E este jovem cresceu com a ideia, cresceu com o entendimento de que você agir com violência, né, ser um pouco mais rígido com o outro, é que demonstra amor. Então, na convivência, por exemplo, com a ex-companheira e com a filha, ele sempre agiria com agressividade, com violência dentro de casa, a tal ponto que as matou num determinado dia. Tá? Ele acabou tirando a vida dessas duas jovens, ou do caso da companheira e da filha. Você saiu um pouquinho aqui, eu dei continuidade, viu? Tá? Tranquilo, pode seguir. Eu Tá queria até pedir certo? desculpa, viu? Só um parêntese rapidinho, Roberto, já lhe interrompendo, desculpa. Pode falar. Gente, eu queria pedir desculpa, assim, porque realmente eu tô com problemas na internet. Eu já tinha verificado isso, mas eu já fiz live com o Roberto outras vezes e foi dando problema. Hoje eu cheguei à conclusão que é aqui, porque ele se preparou com antecedência, fez tudo direitinho, tá no notebook dele. Eu tive alguns problemas técnicos aqui, me perdoem de verdade. Mas realmente a minha internet, se cair, Roberto dá seguimento tranquilamente. Pode ficar à vontade, Roberto. Realmente é uma questão aqui, é específico daqui da minha internet. Tá bom, gente. E só colocando que a Laís falou que nós estamos no Setembro Amarelo, nós colocamos os nossos nomes em amarelo, tá bom? E nós estamos colocando aí também o nosso Instagram em amarelo. Quem quiser nos visitar lá, né? No caso de Laís, é psicóloga Laís Ayala, e eu sou Roberto Santos.psi, viu? Alguém que queira visitar. Mas voltando ao caso que eu estava contando, né? Este jovem aí, o pai, o padrasto dele agia com violência, tá bom? Batia nele muito e dizia que era por amor. E ele entendendo que a forma de demonstrar amor por alguém era sendo violento, era sendo agressivo. A tal ponto que ele chegou a matar. Ele assassinou a esposa e a filha. Tamanha violência. E ele acabou sendo preso. E sem sabe quem foi que deu amor para ele, por isso que ele fala que o amor vem do lugar mais improvável. E ele, quando ele fala isso, ele desce as lágrimas. Foi a sogra, a mãe da esposa dele, que foi visitar ele, disse que o amava, que o perdoava pelas atitudes dele, porque foi a educação que ele recebeu. Então, por que eu contei essa história específica? Esse jovem, ele adquiriu crenças, determinados comportamentos, tendo como base a educação de berço que os pais deram, tá? Então, se nós, pais, temos os nossos filhos e nós não sentamos para conversar com eles, para brincar com eles, para interagir, para contar historinhas, gente. Eu estou com um caso de uma paciente minha que ela fez o seguinte comentário, que o que ela mais desejava era assistir um filme com o pai. Eu falei, você nunca assistiu um filme com o pai? Não, eu já assisti com outras pessoas. Reúne a família toda, a gente assiste. Mas eu queria assistir eu e ele, né? A gente sentados juntos, comendo pipoca, tomando refrigerante, ou seja, ir no cinema, por exemplo, pegar a filha, né? Vamos, nós dois, só nós dois, sair juntos. Então, coisas simples que podem ser feitas. E nesse momento de pandemia, que já que a gente está falando, né, pais e filhos em momento de isolamento, a gente criar situações de divertimento, de brincadeiras, quando possível. Nós entendemos que não há possibilidade de fazer isso todos os dias, não há, entendeu? Devido às responsabilidades, os compromissos, seja com o trabalho, sejam algumas pessoas que têm com a sua religião, seja com um relacionamento social, compromissos que a gente tem, mas precisa dar qualidade ao momento que nós estamos com os nossos filhos. Uma das coisas para as crianças que ainda são pequenas, né? Não deixe de contar história. Tem um livro que é 365 dias de histórias. Todo dia tem uma história. Então, você todo dia tem uma história para contar. Todo dia, de sentar na cama, conta uma historinha. São histórias curtas
e você conta uma historinha e depois você vai conversar com a criança o fundo moral daquela história. Porque aquilo vai criar na criança valores e princípios, que é isso que a gente deseja. E é um momento curto, pequeno, mas é gostoso, gente. Vocês não imaginam como é importante para a criança este momento. Não é, Laís? Eu tenho certeza que conta historinha lá para o seu pequenininho, né? Verdade, verdade. Eu adoro contar história. É realmente um momento de interação, de vinculação e de aprendizagem, né, gente? De aprendizagem. A criança vai se interessando pelas letras, pela história. A gente vai ensinando ela a interpretar aquela historinha, né? Entendendo quais são os comportamentos corretos, os comportamentos. Até quando a criança já é maiorzinha, já dá para fazer essa internação ainda melhor, né? Então, é excelente essa dica de brincar com os filhos, estudar com os filhos também, né? Dar assistência, mesmo que está ali no curso, está na banca, mas fica um pouquinho, ensina também seu filho. É muito importante participar, né, Roberto, de tudo da criança, do jovem. E como você fala até do adulto, eu estava lembrando de um exemplo seu. Outro exemplo que você deu numa live, do encontro com o filho. A dica de marcar um dia de encontro com o filho seria excelente. Né? Quem não está podendo sair muito pode fazer em casa, fazer um jantar junto com o filho, um bolo, uma receita, né? E ali se preparar mesmo, se arrumar para sentar, como se fosse sair. Né? Para quem não pode sair, a gente pode fazer em casa, ou para quem ainda está se sentindo inseguro para sair. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, porque esse exemplo eu acho maravilhoso. Marcar o encontro com o filho. A gente marca encontro com um pretendente, né? Com paquera, com um namorado, mas assim, com os filhos, marcar o encontro com os filhos. Eu acho isso muito legal. Conta pra gente aí. Então, a sugestão que eu dou, da mesma maneira que eu falei de a gente marcar um encontro uma vez por semana, tirar 30 minutos, 1 hora, para sentar a família para reunir, a gente pegar se tiver 2, enfim, marque um encontro, gente. Marcar um encontro é ir para um local específico. A Laís falou até de ser dentro de casa, é interessante isso também, né? Mas marcar um lugar numa praça, num jardim, numa lanchonete, tá? E se encontrarem lá, certo? Então a gente vai vestir a nossa melhor roupa, colocar o nosso melhor perfume, se arrumar e vamos nos encontrar com o filho ou a filha para sentar e conversar, entendeu? Bater um papo legal com amigos, porque nós precisamos dessa necessidade de criar laços de amizade. E a gente não construi esses laços de amizade porque a gente não vive o mundo das nossas crianças. Como a gente está na fase adulta, a gente não quer interagir com as crianças achando que isso é coisa para outra criança, e não é, certo? É um momento que a gente vai estar lá conversando, batendo papo, contando histórias, falando das nossas vidas. É uma das coisas que eu comento sempre, gente, e que é importante, tá? É muito importante a gente contar as nossas próprias histórias, os momentos que a gente caiu, se machucou e se levantou. Porque a criança ela vai perceber que nós somos um ser humano. Porque como a gente é aquele que cobra sempre, lembra no início da live que a gente falou da recompensa e do castigo, né? Então a gente se acha pessoas detetoras do poder. E eu falei que eu ia comentar até sobre isso, poder e autoridade. Poder, nós temos a condição de punir ou recompensar as pessoas por algo que faz. Isso é poder. Tá? Então, nós pais temos esse poder como um dono de uma empresa. Né? O dono da empresa ele tem o poder de contratar ou não a pessoa, de recompensar ela com salário melhor ou de demitir, certo? A autoridade não. A autoridade a gente adquire através do exemplo que nós damos às pessoas, e em específico os nossos filhos. Então, vai ser de acordo aquilo que a gente fala. A gente chama isso de congruência. Eles vão perceber que nós somos aquilo que nós falamos. Não há uma contradição. Então, eu falo em falar a verdade, mas eu falo a verdade. Eu falo em não utilizar o celular o dia todo, mas eu não fico pendurado no celular o dia todo, entendeu? Então é isso, são congruências, e a criança percebe isso, tá? Então, a gente sentar e contar um pouco das nossas histórias,
das nossas quedas, os momentos que nós nos machucamos, mas nos reerguemos, o que é que a criança vai perceber? Poxa, meu pai é um herói porque ele conseguiu superar os desafios da vida. E aí ele vai ter aquilo como modelo e exemplo. Aí, mas quando a gente mostra para a criança que nós somos pessoas que não temos vulnerabilidade, que não temos fragilidade, a criança, na fase adulta, é que ele vai passar por aquela síndrome, né? De algumas síndromes sobre a questão do medo do fracasso, tá? Ele vai ter medo de enfrentar os desafios da vida, porque ele entende que vai fracassar, vai errar e não vai conseguir superar, uma vez que o papai e a mamãe eram pessoas fortes. E ele, se ele cair, né, na estrada da vida e ter que se levantar, vai mostrar fragilidade. Então, esses momentos são importantes e eu sugiro, né, que a Laís falou uma coisa interessante, fazer em casa. Gente, faça aniversário de boneca, tá? Já que está tendo essa dificuldade de sair para ir para outras casas, eu falo isso para as meninas, né? Pegue as bonequinhas, faça um aniversário, faça um bolo, cante parabéns, dance, pule, brinquem com a sua criança, tá? Com o menino, inventa uma outra coisa, pode ser, ele tem os bonequinhos dele também, né? Os da Marvel, da DC Comics, né? Agora está em moda muito aquele do cachorrinho. Patrulha Canina, né? Patrulha Canina, entendeu? Faça uma festinha, um aniversário dos cachorrinhos do Patrulha Canina. Inventa alguma coisa que naquele momento haja uma interação, que haja o relacionamento. Porque nós vamos fortalecer o laço que a gente tem com essa criança, que daqui a pouco vai ser um adolescente. Uma das lives eu comentei, né, sobre a adolescência, há o comportamento de rebeldia, porque na infância não se construiu laços de amizade. A gente vivia, né, quando ele era criança, proibindo ele, minando dele falar alguma coisa, não tinha voz ativa. Então, quando chega na adolescência, é uma criança no corpo de adulto. Aí ele fala, poxa, se eu estou no corpo de adulto, eu já tenho vontade própria, eu posso fazer o que eu quero. Tá? Como não se construiu o laço de amizade na infância, na fase adulta ele vai se relacionar com aqueles com quem ele teve laços de amizade, que são os amigos de infância. E eles juntos vão fazer aquilo que eles gostam, ou seja, eles vão estar, como atualmente se fala muito, na vibe deles. Tá? Só que o pai e a mãe não faz parte, porque na fase da infância esse relacionamento foi truncado. Concorda com isso, Thaís? Concordo, perfeito. É importante a gente identificar isso, né? E já ir trabalhando a nossa criança interior, né? Porque às vezes a gente não quer brincar com o filho, porque a gente está sem tempo, né? Eu digo que já aconteceu comigo, mas a gente tem que se permitir, né? Brincar. Tem adultos, inclusive, que também não brincaram, né, Roberto? Não tiveram seus pais ali brincando, não entende a importância disso, né? E acha que adulto é para trabalhar e pagar as contas e pronto. Isso já é ser bom pai, boa mãe e basta, né? Mas não, é esse contato mesmo diário, porque ele que vai garantir essa vinculação para a vida toda. É isso mesmo, a gente tem que desmistificar a ideia de que pai e mãe não pode ser amigo de filho. Não só pode, como deve, né? Deve e precisa desenvolver um laço de amizade. Eu acho tão bonito, né? Quando uma mãe compartilha, a filha compartilha com a mãe, na adolescência ela consegue falar sobre seu primeiro namorado, sobre suas primeiras experiências. Porque, né, geralmente se tem vergonha, mas quando essa filha conseguiu, vamos olhar lá na infância como é que foi essa relação, uma relação de confiança, de diálogo, de pouca punição, né? Na verdade, de evitar a punição, mais de diálogo que punição. E quando essa menina ela não conversa, ou esse menino não conversa, esconde o que está vivendo, o que está passando, porque geralmente ele na infância já veio de um histórico de proibições, de ter apanhado muito, ou de ter sido castigado. Então a gente precisa mudar a forma de educar agora. E se essa criança, esse adolescente, mas meu filho já é adolescente, eu sempre fiz assim. Nunca é tarde, né, Roberto? Eu acho que nunca é tarde para a gente desenvolver essa relação de confiança entre pais e filhos. É uma relação que, como na disciplina positiva, eu gosto de trabalhar com os pais, com a disciplina positiva, diz assim, a gente precisa ser firme
e amoroso ao mesmo tempo. Isso. Então, firmeza, não é isso, Roberto? Firmeza não é necessariamente o oposto da amorosidade. Você dizer que não pode, você impor as regras, mostrar que a sociedade tem sim limites, que a criança não pode fazer o que ela quer, não é necessariamente ser rude, né? Ser grosseiro, utilizar da violência. Existe um livro muito bom chamado Educação Não Violenta, de uma moça que ela é baiana, inclusive. É muito bom esse livro, Educação Não Violenta, o Disciplina Positiva. E Roberto me fez lembrar de um outro livro que ele também indica, né, Roberto? A gente aprendeu juntos. Eu acredito, ou ele podia até já conhecer o livro, que é A Coragem de Ser Imperfeito, também é muito bom, de Brené Brown, né? A Coragem de Ser Imperfeito. Isso, muito Esse bom esse é livro. muito bom, Que né, ela fala Roberto? sobre vulnerabilidade, né? Isso, que Muito você tocou bom. nesse assunto, do quanto é importante a gente contar nossas histórias para os nossos filhos, né? Histórias de fracasso, histórias de sucesso, porque ele também vai se espelhar na gente, vai dizer, olha, minha mãe passou por isso, meu pai passou por isso, mas ele superou e não tem problema em falar sobre isso. Então, quando ele também se sentir assim, ele também não vai ter problema de falar. Então, a gente não pode querer que nossos filhos sejam aquilo que a gente não é para eles, né? A gente tem que ser o que a gente chama de audiência não punitiva. Na psicologia, os psicólogos, eles exercem isso, os psicanalistas também muito bem. A audiência não punitiva é você dar ouvido sem punir. É o ouvir para acolher, para entender, não para julgar, não para condenar. A sociedade já faz muito isso, né? Não precisa. Educar bem não é punir, não é condenar. É compreender e juntos descobrir, perguntar, olha, você fez isso de errado, o que a gente pode fazer agora? É ouvir, opinar, deixar que ele também opine, né? Que a criança, o jovem também opine. Porque às vezes a gente quer impor, não, você vai resolver, a criança fez alguma coisa errada na escola. Um exemplo, uma coisa que até acontece aí. Pegou um lápis e trouxe para casa, que é uma coisa que a gente não pode, né? Os pais estão sempre olhando e a gente não vai alimentar esse comportamento. Mas aí alguns pais vão dizer, por que você fez isso? Isso não pode, é proibido. Não sei. E outros vão perguntar o porquê, vão explicar que isso não é que não pode, que não vai ser assim, vai pedir que devolva, mas de uma maneira tranquila. Outros já vão punir, vão bater por conta disso, vão botar de castigo por conta disso. Então, o tempo todo, quando essa criança, esse jovem crescer, se ele fizer alguma coisa errada, ele vai tentar esconder, ao invés de conversar. Porque ele vai evitar a punição. Porque todo ser humano, ele evita a punição. Se a gente souber, não é isso? O ser humano, a natureza dele já é predestinada para isso. Na verdade, desde que a gente era primata, né? A pessoa, o instinto de sobrevivência já dizia, tem alguém chegando na selva, tem que me proteger. Então, o instinto de sobrevivência é muito para isso, né? Se tem alguma ameaça, a nossa tendência é fugir. A nossa tendência é se afastar. Então, se o pai e a mãe for a figura de ameaça, essa criança ela vai se distanciar do pai e da mãe, esse adolescente, principalmente, né, Roberto? Como o Roberto muito bem falou, que já é uma fase ali que os hormônios estão à flor da pele, que ele se identifica com os pares, os da mesma idade. Então, ele vai fugir dos pais. Fugir não é sair de casa. Fugir, metaforicamente, eu estou dizendo assim, se afastar e ver esses pais apenas como figura de autoridade e de respeito, não como figura de apoio, de acolhimento. Então, eu acho que a live toda a gente falou sobre isso, né, Roberto? Porque, de fato, tudo gira em torno disso. A boa educação de pais e filhos, seja em contexto de pandemia, seja num contexto não pandêmico, que a gente vive em 2019, 2020, né? Não pandêmico ou pandêmico, as regras são as mesmas. Mas a pandemia é que a gente tem que intensificar ainda mais isso, né? Porque tem os impactos que ela trouxe emocionalmente. Concorda, Roberto? Concordo em gênero, número e grau. Já tem 1h08. Gente, o tempo passa rápido e um tema tão gostoso a ser abordado. A gente gostaria de falar muito mais sobre isso. Mas, por mais que a gente fale, são meras pinceladas as reflexões de todos vocês que estão assistindo. Espero que tudo que a gente tem abordado aqui tenha conduzido vocês a repensarem a forma de convivência, e inicialmente convivência marido e mulher. A gente sabe que existem os conflitos, os problemas, os desentendimentos, mas que precisam ser administrados. Eu sempre falo que relacionamento, a convivência 2, tem que estar como base um tripé chamado diálogo, confiança e respeito. Não necessariamente nessa ordem, mas se faltar qualquer um desses,
está fadado a problemas sérios, tá? Para depois transmitir para o filho esta harmonia, este equilíbrio, que nos momentos de conflitos que sempre vão existir, sentar para conversar. Por que que cada um pensa de forma diferente? E em programação neurolinguística, na PNL, diz que, do ponto de vista nosso, nós estamos certos. Então, todos estão certos, cada um do seu ponto de vista. Para a gente entender, então, o ponto de vista do outro, é o diálogo, é a conversa fraterna. E isso está incluído nos nossos filhos, que não é o fato deles serem crianças, que eles não tenham opiniões pessoais, que eles não tenham as preocupações dele, que eles não tenham os seus temores, que não tenham os seus momentos de emoções, de tristeza, de raiva, de medo, né? Porque isso é inerente ao ser humano. E a gente precisa sentar com as nossas crianças para que, num diálogo, a gente entenda o que é que ele está sentindo e tentar norteá-lo. Eu acredito que Laís vai concordar comigo, que os consultórios de psicoterapia, sejam os psicólogos, os psicanalistas, sejam, até agora tem a psicoterapia holística, né? A terapia holística, os consultórios estão cheios porque não existe o diálogo dentro de casa. Tá? As pessoas estão sentindo dificuldade de conversar entre elas, e aí estão buscando profissionais como nós para conversar, contar suas histórias e a gente auxiliar a eles entenderem isso. Muito bem, Laís. Você quer fazer a sua consideração final ou quer complementar alguma coisa? Fique à vontade, né? Certo. Eu gostaria só mesmo de agradecer, né? Essa parceria com o Roberto. Não é a primeira live que a gente faz juntos, né, Roberto? Mesmo com os perrengues, vou chamar de perrengues digitais. Né, mesmo mesmo. porque aí esses perrengues digitais foram sempre ocasionados por questões daqui de casa. Mas, mesmo assim, a gente conseguiu transmitir conhecimento, trocar figurinha com as pessoas que estiveram aqui. Então, gostaria de agradecer primeiramente a Roberto pela oportunidade e também as pessoas que estiveram aqui conosco, as que vão ver depois. É uma temática muito importante, né? Então, fico feliz por estar contribuindo com isso, por estar aprendendo, né? É porque a gente vai trocando, aprendendo, dicas. Então, eu vou deixar algumas dicas dessa no meu Instagram, dicas de Roberto, dicas de livro, de séries, várias coisas, porque é importante a gente correr atrás disso, né? E tá sempre buscando conhecimento, como diz Roberto aí, queimando a gordura cerebral, né? Como é, Roberto? Queimando a gordura. Um termo que você usa aí. Queimar a gordura intelectual, né? Intelectual, que tá, né, sempre adquirindo conhecimento, que esse é o nosso objetivo, né? Mas foi excelente, queria só agradecer. Oh, que bom. Deixa eu só comentar uma coisa. Eu tenho, meu canal mesmo é Psicanalista Roberto Santos, mas eu falei para a Laís que o meu notebook deu um problema e eu tive que usar um outro. E na hora que eu coloquei para transmitir, eu coloquei para transmitir no outro YouTube que eu tenho. Esse YouTube não é o meu profissional, é um pessoal que eu tenho desse tipo de coisa. Mas eu vou pegar esse e vou colocar lá no profissional também. Então, o que é que eu vou pedir para vocês? Olha, entrem lá, dê o seu like, se inscrevam para receber notificações de novas lives que Laís e eu vamos fazer, né, a posteriori. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Foi muito bom estar nesse momento da tarde, né, podendo compartilhar esse aprendizado, conhecimentos, experiências de vida e abordar um assunto muito importante, que é educar os nossos filhos, que vão ser os responsáveis pela sociedade no futuro. Então, se a gente quer um mundo melhor, precisamos tornar a nossa casa, o nosso lar, a nossa convivência com a nossa família, em especial com os nossos filhos, bem melhor. Tá bom? Laís, foi muito bom estar contigo. Obrigado por tudo. Mas nós vamos fazer mais, viu? Vamos fazer mais. É muito bom estar do seu lado, viu? Tá? Obrigada, Roberto. Obrigada. Com certeza faremos outra sim. Obrigada, até mais. Tchau a todos. Vamos lá, gente. Tchau para vocês. Bom restante de quarta-feira, uma excelente semana, muita paz, alegria, saúde e boa convivência em família. Acima de tudo. É isso aí. Tá? Obrigada. Tchau. Tchau.